Olá, me chamo Davi Medeiros, sou estudante do curso de Engenharia de Computação e a gente está apresentando o projeto final da disciplina de eletromagnetismo, aqui na UFC de Quixadá. Minha equipe consiste por mim, Davi, meu colega de projeto Caio Jordan e o meu outro colega Jefferson. E o artigo que a gente propôs é a implementação de um módulo sensor magnético juntamente com a interação da bobina de tela. E a gente fez um estudo sobre as interações, avaliações, a presença ou não do campo magnético ao incidir o sensor na bobina. Bom, eu me chamo Jefferson e eu vou falar um pouco sobre a teoria por trás da nossa bobina. A nossa bobina, basicamente ela é dividida em duas partes, a sua bobina primária e a sua bobina secundária. Agora, como é o funcionamento disso? A nossa bobina primária, quando ela está energizada por meio desse circuito, ela meio que cria um eletroímã. E esse eletroímã cria um campo magnético em volta dele. Esse campo magnético em volta dele, por si só, ele não vai gerar a eletrização na nossa bobina secundária. O que a gente precisa fazer? No nosso circuito, nós também adicionamos um transistor. Essa parte, esse negocinho aqui, que une todas as partes do nosso circuito. Esse transistor funciona como um chaveamento que liga e desliga esse eletroímã, fazendo uma variação do campo magnético. Ou seja, uma frequência muito baixa, isso aqui fica ligando e desligando o campo magnético. Essa variação do campo magnético acaba ocorrendo uma variação também no fluxo do campo magnético. O que é o fluxo do campo magnético? São as linhas de campo desse campo magnético. Pela lei de Faraday, essa variação do campo magnético acaba gerando uma força eletromotriz na nossa bobina secundária, que vai gerar também a movimentação dos elétrons na bobina, gerar também um campo elétrico em torno da bobina secundária. Por sua vez, também as cargas e movimentos também vão criar um campo magnético pela lei de Ampère-Maxwell, e é justamente esse campo magnético, justamente com o campo magnético da bobina primária, que nós vamos entrar em estudo. Bem, no nosso plano de construção da bobina, a gente tem os seguintes materiais requeridos, que no caso é o fio de cobre esmaltado 0,3 mm de espessura, um transistor 2N 2022A, de acordo com o nosso colega Jefferson mostrou, um resistor de 22K, uma fonte de tensão de 9 volts, um cano PVC de 12 cm de comprimento e 22 mm de diâmetro, mas fica a cargo arbitrário da pessoa que for fazer, né? Fica arbitrariamente a sua escolha, né? Qual o tamanho da bobina. Isso vai incidir no quanto de tensão ela vai aumentar e qual o tamanho do projeto da bobina, né? Para que ela vai ser usada. Depois a gente tem o fio esmaltado de 1,2 mm, vai ser utilizado para a bobina primária, e o mini interruptor também fica a critério arbitrário do tamanho. No caso aqui a gente utilizou de 10 por 15 mm. Inicialmente a gente vai começar envolvendo o cano PVC com o fio mais fino, que no caso é o de 0,3 mm de espessura, que no caso é esse fio de cobre. E aí a gente vai envolver esse cano PVC com a diferença de distância entre as espiras aqui, no caso, enrolando, de aproximadamente 0,01 milímetros, né? É uma distância muito pequena. E aqui tem aproximadamente 583 voltas. Passada essa parte de envolver o cano PVC, a gente vai para a bobina primária, que no caso é o fio mais grosso, no caso 1,2 milímetros. E a gente vai apenas fazer uma volta aqui nessa parte de baixo, não encostando muito na bobina e também não muito aqui na superfície da caixa, que será utilizado para inserir a bobina. Aqui na parte de baixo a gente tem a construção do circuito, que consiste no transistor, que o nosso colega já falou, o resistor de 22K, o interruptor, que aqui são interligados junto com a bobina primária, a secundária, ligados no transistor juntamente com o resistor, e as saídas para a bateria de 9 volts, que no caso foi a fonte de tensão utilizada, que é semelhante a essa, tem vários outros modelos,
mas é essa bateria de 9 volts que é conectada nesses dois terminais, positivo e negativo, assim acionando o funcionamento pelo interruptor da bobina. Bem, aqui nós temos a representatividade em forma de desenho do nosso circuito que a gente implementou na bobina de tela. Aqui a gente tem um transistor, como mostrado pelo nosso colega Jefferson, onde ele possui uma base, que é esse pino mais aqui do meio, juntamente com o resistor, para fazer o controle da corrente no circuito e não sobrecarregar os componentes. Aqui a gente tem o coletor, que pega aqui da corrente que vem do pino positivo da fonte de tensão, juntamente com a interação aqui entre a bobina secundária e a primária, que estão inseridos aqui no coletor. E aqui a gente tem o emissor, que está ligado junto com o interruptor, assim fechando a tensão ou abrindo, né, caso a gente queira ligar ou desligar a bobina. Aqui a gente tem a bobina primária, que está inserida aqui no coletor juntamente com a fonte de tensão, claro, ligado na resistência para não sobrecarregar o circuito, e a bobina secundária também ligada aqui na base, onde vai fazer a interseção entre o resistor e o transistor, ligado no base, fazendo também esse controle de resistência da corrente. Olá, meu nome é Caio, sou estudante do curso de Engenharia de Computação, estou junto aqui com o Davi e o Jefferson na disciplina de Eletromagnetismo, e o nosso projeto é esse, que já foi apresentado pelo Davi. Eu vou falar aqui sobre o funcionamento do módulo sensor magnético KY25, que é o que estamos utilizando para ler os campos magnéticos gerados pela bobina. Então, bem, esse aqui é a imagem do KY25, não dá para ver um pouquinho que essa tela da parede, mas tudo bem. Ele funciona assim, ele tem um interruptor de vidro que se fecha quando ele entra em contato com o campo magnético. E ele também tem um potenciômetro, isso assim que dá para ver, que o potenciômetro a gente consegue ajustar por ele a sensibilidade do sensor ao campo magnético, e ele tem porque não dá para ver pela imagem assim, mas ele tem um comparador. Aí o que acontece? Quando o head switch, né, que é esse interruptor de vidro, se chama head switch, volta lá. Quando o head switch ele tem alguma interferência de algum campo magnético, ele se fecha. E isso, a resposta dele é comparada com a sensibilidade do potenciômetro, e aí ele dá uma resposta para o nosso microcontrolador. Eu vou falar aqui sobre também o Arduino Nano, que é o microcontrolador que a gente está utilizando. Bem, por que a gente está utilizando o Arduino Nano? Ele é um microcontrolador acessível, de simples uso, e era o que a gente tinha em posse para fazer o nosso projeto, então a gente decidiu utilizar ele. A gente usa o conversor analógico digital dele para ler as entradas com intensidade do campo, onde a gente consegue mensurar a intensidade do campo, ou então a gente usa a entrada dele digital em outro caso que a gente vê apenas se há a presença ou não do campo. Esse código aqui é o código que a gente está utilizando para fazer a leitura do sensor KY25 com o Arduino Nano, né? E esse código aqui a gente está dentro do PDF do datasheet do KY025, que esse código foi fornecido lá. E eu vou explicar aqui o código para como funciona. Aqui ele está atribuindo o valor para a entrada A0, né, analógica do Arduino. Aí aqui ele está definindo a parte analógica e a digital, e aqui ele está definindo, que eu esqueci de falar, o pino digital 3, né? E aqui ele está setando eles como input, né, para ser entrada. Aí aqui ele está ativando a comunicação serial com 9600 bps, e aqui ele entra no loop, né, que é a função principal dele. Então dentro do loop ele cria uma variável analog e uma variável, uma float analog e uma inteira digital. O que é que vai funcionar? Essa parte digital, ele vai fazer tanto a leitura digital quanto a analógica. A digital ele só vai dizer, eu identifiquei um campo magnético ou não, que é como está sendo visto aqui, rated ou no rated yet, né? Sim ou não, é a digital, né? E a analógica, o que é que ela vai fazer? A leitura, a resposta do sensor é uma variável de 10 bits, então vai de 0 a 1023 a variação da resposta, né? Então aqui a gente tem um cálculo analógico igual analog read, né? Que é a variável, de leitura. Aí ele vai multiplicar por 5, que é só um cálculo pela voltagem que a gente está passando sobre 1023. Então o que é que vai acontecer? Isso aí, quando a gente lê, se não tiver nenhum campo magnético, a resposta vai estar muito próxima de 5. E conforme a gente vai aproximando do campo magnético, a tensão de resposta vai sendo diminuída, como se o sensor estivesse fornecendo
resistência, entendeu? E vai ser printado bem aqui, tá aqui nesse string de print, né? Então, quando a gente vai já mostrar aqui o funcionamento dele, a gente vai mostrar agora, né, para ver como funciona. Mostrar aqui o experimento prático, né, do nosso projeto. Então tá aqui, ó, aqui o Arduino Nano, né, junto numa placa de ensaio com as devidas conexões no sensor K0Y25. Ó, aqui ele tá com uma luz acesa, que é para dizer que tá ligado, e aqui a bobina, que no momento está desligada, só ligo aqui com o interruptor, mas antes eu vou mostrar a leitura dos valores do sensor. Então tá aqui, ó, a leitura analógica está 5 volts, pois, como eu expliquei anteriormente, não está lendo nenhum campo magnético, como tá vendo aqui, ó, not reached yet, ou seja, ele não está lendo. Essa aqui é a resposta digital do sensor, né? Então agora nós vamos ligar a bobina, que o Jefferson ligou, e vamos ver aqui a resposta. Ó, a partir do momento que eu liguei, ó, e estou aproximando aqui, ó, acendeu essa segunda luz. Isso mostra que ele está identificando o campo magnético. E a voltagem aqui de resposta analógica começou a aparecer, a variar entre 2, 3, e o Extreme Valid é porque a nossa bobina não é tão forte, mas tá vendo aqui que ele está identificando o campo, né, em algumas leituras, e de qualquer forma a resposta analógica está sendo alterada. Agora mostra aí o teu ímã. O Davi aqui tem um ímã, a gente só para mostrar também o ímã aqui no relógio dele, a gente vai mostrar que quando aproximamos, né, ó, aqui aproximou o ímã e já acendeu a luz, a leitura fica muito constante e muito baixa, e muito precisa, né, pois o ímã tem um campo magnético constante, né. Então pronto, esse é o nosso experimento.